Com a temporada de 2024 começando, montar o time do Flamengo é uma das tarefas mais difíceis, tanto para os torcedores e principalmente para o técnico Tite. Um elenco recheado com muitos nomes dá uma certa dor de cabeça boa para o treinador do Flamengo. Mas depois da vinhetinha você vai conferir qual é a escalação perfeita para o rubro-negro jogar todos os campeonatos que estão à espera do Flamengo agora no ano de 2024. Mas isso você só confere após a vinhetinha. Fala, seja muito bem-vindo. Se você está chegando agora e não me conhece, eu me chamo João Pedro Fará e aqui nesse canal você vai conferir tudo sobre os 4 clubes grandes do Rio, muita opinião, muita informação e também curiosidades sobre o mundo da bola. Então inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Ativa o sininho também para você não perder nenhum vídeo assim que ele for publicado. Deixa o like nesse vídeo para fortalecer aqui o nosso canal. E claro, compartilhe nos grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp. Espalhe esse vídeo para os seus amigos conferirem o canal do JP Fará. O ano vai ser realmente de uma expectativa muito grande. Eu trago aqui sempre no canal que para mim o Flamengo é um dos grandes favoritos às disputas e todas elas que for jogar, seja no Campeonato Brasileiro, seja no Campeonato Carioca, onde eu acredito que é sim o favorito, mesmo dando mais prioridade às outras competições, Copa do Brasil, Libertadores da América, enfim, todos os campeonatos que o rubro-negro for fazer. E a expectativa, a espera é de que sejam muitos jogos, né? Cerca de 70 jogos nesse calendário, que é muito em qualquer clube do mundo. Por isso, o Flamengo precisa ter um elenco recheado, um elenco que suporte bastante esse ano, e a diretoria rubro-negra está se movimentando nesse sentido. Até o momento, apenas o De La Cruz foi contratado, uma contratação caríssima. O Flamengo pagou cerca de 90 milhões de reais à vista, e já adianto que é claro que ele deve ser sim titular nessa equipe rubro-negra. O Flamengo está buscando, nesse momento que eu gravo o vídeo, a contratação do ponta Luiz Henrique, que a gente vai falar um pouco mais à frente nesse vídeo, também tentando fechar a contratação do Vinha, que é um lateral esquerdo que foi muito bem no Palmeiras, da seleção uruguaia, mas a negociação com a Roma ainda está difícil, assim como o zagueiro Léo Ortiz, que já fez dupla de zaga com o Fabrício Bruno no Red Bull Bragantino, mas a equipe paulista está fazendo um jogo duríssimo para liberar esse jogador. Então, com a chegada desses jogadores, para mim, todos eles sim seriam titulares, mas eu vou montar agora, na minha visão, qual é a estratégia perfeita que o Flamengo vai ter que ter como time titular. E já abro um parênteses aqui muito importante, que diante desse calendário muito cheio e com jogos atrás de jogos, é claro que o Flamengo vai ter um momento de que não vai ter uma equipe titular, vão haver lesões, convocações, enfim, todos esses fatores que acabam ocorrendo no ano cheio de uma equipe de futebol. Mas para mim, esse time que eu vou te mostrar agora é o time ideal no ano de 2024. No gol não pode ser diferente. Eu acredito que agora com essa saída do Santos, que já seria a terceira opção do Flamengo, o Rossi é o goleiro titular. Teve um ano bom no Flamengo desde que assumiu a titularidade, e o ano de 2024 vai ser para ele mostrar para a torcida o porquê dele ter sido contratado. Na lateral direita, para mim, é o ponto mais fraco dessa equipe do Flamengo. Há 3 possibilidades: Varela, Wesley e Mateuzinho. Mateuzinho, que o Flamengo tentou negociar com o próprio Bragantino, que a gente estava falando aqui no vídeo, mas ele não quis sair. Os valores, segundo a imprensa noticiou, já estavam acertados, mas o lateral direito do Flamengo preferiu permanecer na equipe. Nesse lado direito, eu acredito que o Varela, nesse esquema, seja o jogador que eu mais confie. E é a posição, na minha visão, que é a mais carente do Flamengo, e não só do Flamengo, é uma posição onde há escassez de jogadores de qualidade. Se você for olhar nos próprios clubes do Rio, Botafogo, por exemplo, não tem um lateral direito. De Plácido saiu, o Rafael está lesionado e precisa também de um jogador. Mas para mim, eu daria um voto de confiança no Varela, até porque ele vai ter outros companheiros de seleção nesse time titular que a gente vai falar mais pra frente. A dupla de zaga, pra mim, é Fabrício Bruno e Léo Pereira. Esses dois foram bem sólidos, sim, no ano de 2023. É uma dupla que se acertou bastante no segundo semestre e vejo bastante potencial. Porém, se o Léo Ortiz for contratado, eu colocaria o Léo Ortiz no lugar do Léo Pereira e reeditaria essa dupla que foi bem sucedida até no Red Bull Bragantino entre Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Na lateral esquerda, se o Vinha for contratado, ele é o titular, mas até então não tem outro. Felipe Luiz se aposentou, e o Ayrton Lucas, que teve um ano de queda de rendimento, também teria dado uma chance um pouco mais para ele, e ele é sim o titular nessa minha equipe, mas tem uma certa dificuldade que alguns torcedores não percebem. O Ayrton Lucas é um jogador muito agudo, o forte dele é o ataque, e ele acaba por muitas vezes sendo anulado em função do ponta do lado esquerdo, que nesse ano de 2023, no segundo semestre, foi o Cebolinha, que também ocupa o mesmo corredor. Então
o Ayrton Lucas não consegue construir tanto por dentro como outros laterais, como é o caso do Marcelo, como é o caso do Felipe Luiz, e por isso o Vinha seria um nome fundamental, até por ser melhor do que o Ayrton Lucas na defesa. Então, com os jogadores que já estão no elenco, essa zaga seria Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. E aí começa a confusão na parte do ataque. São muitos jogadores com qualidade do meio para frente, mas precisa ter um pilar de sustentação. E ninguém discute aqui que nesse elenco do Flamengo, o Eric, antes Pulgar, é esse cara de destruir as jogadas e dar sustentação para que outros jogadores da frente consigam produzir. O camisa 5, né, clássico, o primeiro volante, tem que ser sim o Eric, tem uma grande saída de bola, não é só um jogador de marcação. E ao lado dele, sei que muitas pessoas vão comentar aqui no vídeo de que não gostariam de vê-lo como titular, eu também colocaria o Gerson. Acredito que um esquema com um volante vai expor bastante esse time do Flamengo, embora, como eu já trouxe aqui, o ataque vai ser esse ponto forte. Eu colocaria Pulgar e Gerson e aí faria uma linha de 3 no meio, que é aí onde vai dar polêmica, né? Eu não abriria mão de pontas, mas você vai entender o que eu quero dizer. Centralizado, o Arrascaeta na frente desses dois volantes, que é o cara de criação, o gênio desse time, e que no ano de 2024 vai ter ainda mais protagonismo com a saída do Everton Ribeiro. No lado esquerdo, eu sei que há a possibilidade do Bruno Henrique, a possibilidade do De La Cruz jogar pela esquerda, mas eu entraria com o Everton Cebolinha. Terminou bem o ano de 2023, fez um primeiro semestre terrível, mas com a chegada do Tite, que é o homem de confiança do Tite, ele conseguiu crescer. Eu colocaria o Cebolinha para ser um time bem ofensivo. E do lado direito, eu iria com o De La Cruz, que pode fazer a esquerda, pode fazer o meio no lugar do Arrascaeta, pode fazer até um segundo volante. Mas eu vejo que esses três, Arrascaeta, De La Cruz e Cebolinha, não precisam ficar presos nesse jogo posicional. Se eu fosse o Tite, eu daria muita liberdade para transitar nesse ataque, que pode ter também nessa ponta o Luiz Henrique, que se chegar vai ser titular. Aí toda essa escalação vai ser modificada. Eu talvez botaria o De La Cruz no lugar de Cebolinha e com o Luiz Henrique, mas eu não abriria a mão de dois jogadores de lado de campo que dão mais volume de jogo, dão uma recomposição um pouco melhor e são jogadores rápidos. O Flamengo precisa ter velocidade nessa equipe. E no ataque, o centroavante, eu começaria o ano com o Pedro, tendo a ciência de que o Gabigol tem tudo para fazer um grande ano, ele mesmo mostrou que quer fazer esse grande ano. E aí no banco tem o Bruno Henrique como ponta, como opção, tem o Luiz Araújo também, que vai disputar a posição ali pelo lado direito, e como volante o Alan. Desejo também ver muito esse jogador que foi contratado com um preço alto, mas que no ano de 2023 também teve aquela lesão que acabou o atrapalhando. Mas como vocês viram, são muitas opções, isso é apenas a minha escalação e claro, eu quero saber como sempre a sua escalação aqui embaixo. Comente aqui que eu quero ver qual seria o seu 11 ideal com os contratados e com jogadores que podem chegar a reforçar o Flamengo. Então, como sempre, eu peço para você comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar o dedo no like e, como sempre, eu te convido a assistir o meu próximo vídeo.